Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai estudar a Carta Circular 4001, que traz situações, na verdade traz uma lista de operações e situações que podem configurar indícios de crime de lavagem de dinheiro, tá? Então vamos lá ver essa circular. E isso, né? Essa definição inicial eu já trouxe para vocês. Ela traz uma lista de operações e situações que podem ocorrer aí, podem configurar indícios do crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e que são passíveis de comunicação ao COAF e para fins dos procedimentos de monitoramento da instituição financeira. Então a gente já estudou isso, né? Tá lá a instituição financeira, ela tem que adotar procedimentos de monitoramento de atividades suspeitas que possam configurar crime de lavagem de dinheiro. Beleza? Né? Configurou uma situação, essas instituições elas vão fazer uma análise, de acordo com o Banco Central, que dura 45 dias. Se ela entender que há uma operação suspeita de fato, a comunicação acontece ao COAF. O que essa circular ela traz para nós é uma lista do que as instituições financeiras podem entender como operações suspeitas, tá? Lembrem que o Banco Central, inicialmente, ele colocou apenas duas formas, né, do que poderia configurar uma suspeita de lavagem de dinheiro. E o que ele colocou lá foi, né, que se a atividade, de acordo com a renda, de acordo com de acordo com os valores, de acordo com o perfil do cliente, falta de fundamento legal e econômico, se isso caracterizar, então, indício de lavagem de dinheiro, é uma operação suspeita, que tem que ser objeto de análise tempestiva no prazo de até 45 dias. E aí, se confirmar que é uma operação suspeita, comunica ao COAF. Ou também, né, que tem indícios de financiamento ao terrorismo. É uma outra opção. Aqui essa carta circular traz mais opções, traz mais operações que podem configurar indícios de lavagem de dinheiro. Só que olha só, ela não traz todas as situações, tá? Ela traz um rol exemplificativo. Ou seja, mesmo que uma situação não esteja aqui, ela pode sim ser considerada suspeita, tá? Outras operações não previstas, então, podem conter indícios. É apenas para exemplificar o que pode ser uma situação. Então, a gente tem situações relacionadas com operações em espécie, a gente tem situações relacionadas com operações em espécie, cartões pré-pagos em moeda estrangeira. Então percebam que a gente tem uma série de listas. A gente vai ver então cada uma dessas. Então, situações relacionadas com operações em espécie. Aumento substanciais no volume de depósito. Ou seja, a pessoa começou a depositar ali de forma, sei lá, muito frequente. Tá meio estranho, né? Se ela não fazia isso tempos atrás, ela começou a fazer, pode configurar um indício de lavagem de dinheiro. Quer dizer que é lavagem de dinheiro? Não. A instituição ela vai fazer uma análise, né, entendendo que isso é uma operação suspeita. E aí depois, se ela entender que continua sendo, ela comunica ao COAF no prazo de quanto? Em até um dia útil de sua ocorrência. Olha só que revisão que eu estou trazendo para vocês. Não tem como errar isso daqui em prova, tá? Aproveitando aqui, né, a revisão, se existem algumas situações em que a gente não vai fazer uma análise, né? Independentemente se for de uma operação suspeita ou não. E aí, qual que foi a deixa qual foi a dica que eu dei para vocês? O valor de 50 mil reais, né, em espécie. Então, se for depósito, se for saque, acima de 50 mil reais, aí vai ter que comunicar ao COAF sem fazer uma análise. Não precisa ser feita a análise, tem que comunicar obrigatoriamente, tá? Então, aumento substanciais no volume de depósitos, fragmentação de depósitos ou de saque em espécie a fim de burlar limites regulatórios de depósitos. Então, ao invés de depositar os 50 mil em espécie, o que acontece se a pessoa deposita 50 mil em espécie ou mais? Comunicação direto para o COAF. Né? Não tem análise aqui. Aí o que o malandro ele faz? Ele vem aqui e faz 50 depósitos de R$ 1.000. Opa, agora eu não estou, né, nesses 50 mil. Isso, claro, sabendo que o suspeito lá da atividade, ele leu a carta circular 4001, né? Sabe aí que
Aliás, se ele leu, ele não vai fazer isso, né? Porque na carta circular a gente tem exatamente a opção aqui, que é a fragmentação de depósito, ela vai configurar também uma atividade suspeita, né? Mas se ele ficou só com a circular do Banco Central, né? Ele leu lá a circular do Banco Central, mas não leu a carta circular. Daí ele foi lá e fez a fragmentação. Não importa, tá? Ele vai entrar aqui com uma operação suspeita. Aliás, a instituição financeira vai fazer a análise, né? Isso aqui pode ser um indício. Depósitos em espécie em contas de clientes que exerçam atividade comercial relacionada com negociações de bens de luxo ou de alto valor. Sim, né? Porque o criminoso ele pode comprar uma joia, por exemplo, para tentar justamente tirar o dinheiro ilícito da mão dele comprando um bem, né? Para tentar trazer ali uma origem lícita quando ele vender esse bem. Então, por conta disso, né? Depósitos em espécies em contas de clientes que exerçam esse tipo de atividade também pode configurar um indício de lavagem de dinheiro, tais como obras de artes, imóveis, barcos, joias, automóveis, aeronaves. Depósito de cédulas de pequeno valor, cuja atividade ou negócio não tenha como característica recebimento de grandes quantias de recursos em espécie. Tá? Então, se a empresa, por exemplo, ela não tem essa característica de receber recursos em espécie, mas ela está começando a depositar muito em espécie, também pode configurar. 2 ou mais saques em espécie no caixa no mesmo dia, com indícios de tentativa de burla para evitar a identificação do sacador. Tá? Então, também isso pode ser um indício aí de lavagem de dinheiro. Situações relacionadas com operações em espécie, cartões pré-pagos em moeda estrangeira e cheques de viagem. Então, negociações de moeda estrangeira em espécie, envolvendo cédulas úmidas, mal cheirosas, mofadas, ou com aspecto de terem sido armazenados em local impróprio, ou ainda que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos, empacotados em maços desorganizados e não uniformes. Então, percebam aí que a carta circular, ela detalhou bastante, tá? Em algum tipo dessa característica da célula, isso pode configurar indício de lavagem de dinheiro. Situações relacionadas com a identificação e qualificação do cliente, tá? Lembra então que as instituições elas têm que fazer a identificação e a qualificação. Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento para atualização ou para a atualização cadastral. Então, quando o cara ele vai abrir a conta, ele não quer passar informações relacionadas à renda dele, relacionadas à identificação, ao endereço dele, aí pode já ser um indício de lavagem de dinheiro. Ou, em uma atualização cadastral, ele não está querendo entregar a folha de pagamento porque ele já entregou na abertura da conta. Pode configurar indício. Oferecimento de informação falsa. Tem indício maior do que esse? Abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Então, se está utilizando aí mandato, pode ser uma operação suspeita também, depende, né? Operações que não seja possível identificar o beneficiário final. Então, não tem como identificar esse beneficiário final, pode ser um possível indício. Situações relacionadas com a movimentação de contas de depósito e contas de pagamento em moeda nacional. Movimentação de recursos que é incompatível com o patrimônio, atividade econômica ou ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Então é aquele exemplo que eu já trouxe em aula, né? A pessoa ela recebe 3 mil reais, mas ela está movimentando por mês o valor de 30 mil. Né? Faltou fundamento econômico aí. Transferências de valores arredondados na unidade de milhar ou que estejam um pouco abaixo do limite para a notificação de operações, tá? Então, lembrem que a notificação automática é de 50 mil, né, em espécie. Aí a pessoa, ela arredonda isso daqui para 49 mil, por exemplo. Ou 49.900, né, só para não ficar ali aonde vai a identificação. Mas, de novo, né, se a pessoa ela parou de ler só na circular, ela não vai saber disso. Agora, se ela ler a carta circular, ela vai saber que não importa. Situações relacionadas com operações de investimento no país. Então, fazer muitos investimentos em produtos de baixa rentabilidade e liquidez. Né? A pessoa não está preocupada, então, em ganhar dinheiro, ela só quer fazer a conversão do dinheiro ilícito em algo que seja lícito. Resgate de investimentos no curtíssimo prazo, independentemente do resultado oferido. A pessoa, né, por exemplo, comprou uma casa no valor de 300 mil reais e foi lá e vendeu essa casa, pensando na casa como investimento aqui, né, no valor de 250 mil. Um mês depois. Mas olha só, por que ela fez isso? Ela perdeu 50 mil reais de um mês para o outro. Não, mas olha só, os 300 mil que ela tinha era de origem lícita. Agora ela recebeu 250, que é de uma origem lícita, que é a venda da casa. Então, aparentemente, ela conseguiu o fim que ela queria. Ainda que ela tenha perdido 50 mil, ela conseguiu transformar esse dinheiro, aparentemente, em uma atividade lícita. Claro, né,
que resgate de investimentos no curtíssimo prazo caracterizam também indício de lavagem de dinheiro. Tudo depende do contexto, tá? Situações relacionadas com operações de crédito no país. Operações no país liquidadas com recursos aparentemente incompatíveis com a situação financeira do cliente. Então, a pessoa pegou lá um empréstimo de 50 mil reais, né? E pouco tempo depois ela foi lá e fez o pagamento. Só que, de acordo com o que a gente tem na qualificação, não tinha como ela conseguir esse dinheiro assim de uma hora para outra. E o que ela fez, então, esse pagamento foi só para justamente tentar mascarar a origem ali do recurso que ela tinha inicialmente, tá? Então, ela acabou ficando com o dinheiro da operação de crédito, né, nesse caso. Então, também pode configurar um indício, tá? Concessão de garantias de operações de crédito no país por terceiros não relacionados ao tomador. Então, fazer a concessão de garantia em operações. Operações de crédito no país com oferecimentos de garantia no exterior por clientes sem tradição de realização de operações no exterior. Então, mais um indício aí. Situações relacionadas com a movimentação de recursos oriundos de contratos com o setor público. Então, movimentação de recursos com o setor público também pode configurar. Situações relacionadas a consórcios, aumento expressivo do número de cotas pertencentes a um mesmo consorciado, então está tentando cobrar cotas aí para disfarçar a origem do dinheiro dele. Oferecimento de lances incompatíveis com a capacidade financeira do consorciado, mesma ideia aqui, né, de liquidar operações de crédito, só que aqui a gente está falando de consórcios. Oferecimento de lances muito próximos ao valor do bem, né, justamente porque ele está tentando fazer essa conversão. Situações relacionadas a pessoas ou entidades suspeitas de envolvimento com financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas em destruição em massa, situações relacionadas com atividades internacionais, com operações de créditos contratados no exterior, com operações de investimento externo, com funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, com campanhas eleitorais, com bens não de uso e outros ativos não financeiros, com movimentação de contas correntes em moeda estrangeira e situações relacionadas com operações realizadas em municípios localizados em regiões de risco. Renan, eu tenho que lembrar aí de cada uma dessas operações? Não, eu entendo que não, né? Tem que lembrar das principais aqui, que eu acho que, assim, o que eu chamaria de atenção aqui, vamos voltar desde o primeiro, tá? Agora que eu expliquei para vocês, tá? Primeiro eu chamaria a atenção que a circular, ela traz uma lista exemplificativa de situações que possam configurar indícios de lavagem de dinheiro. Isso é importantíssimo saber, tá? E que o rol é exemplificativo e não taxativo. Se ele fosse taxativo, é porque o que estivesse aqui era só isso que configurava indício de lavagem de dinheiro. Mas ele não é taxativo, ele é exemplificativo. E aqui tem que lembrar, então, que operações relacionadas com operações em espécie, né, aumento nos depósitos, fragmentação, né, tudo para tentar burlar o sistema de notificação ao COAF, com espécie de cartões pré-pagos, né, células mal cheirosas, úmidas, difícil não marcar isso em prova como uma atividade que contém indício de lavagem de dinheiro. Identificação e qualificação, cliente se recusar a fornecer informações, né? Movimentação de contas de depósito ou contas de pagamento em moeda nacional, né? Incompatibilidade com o patrimônio do cliente, com operações de investimento não está preocupado com a rentabilidade, está só querendo fazer a conversão, em operações de crédito ele está liquidando sem ter inicialmente uma capacidade financeira para isso aparente. Mesma coisa com os consórcios aqui também, aumentando o número de cotas, dando lances que são muito próximos ao valor do bem que está sendo comprado, porque daí não faz sentido ele fazer um consórcio, né? Porque se ele já tem um dinheiro, por que ele está fazendo um consórcio então? Então são situações que são suspeitas e eu acho que esse é o ponto aí que a gente tem que se ater na nossa prova, não precisa decorar cada uma dessas aqui. Bom, vamos lá então, né? Vou fazer as questões nessa mesma aula, porque são só duas, tá? Um consultor financeiro capta a clientela para investir em instituição financeira legalmente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, sendo eficiente na sua atividade. Em determinado momento, é informado pelo seu contato na referida instituição de que um dos indivíduos estaria realizando operações de aporte de recursos em descompasso com sua capacidade financeira. Nos termos da Carta Circular de 2020, os fatos descritos pertinentes aos aportes constituem a ocorrência de indícios de suspeita de lavagem de dinheiro, para fins de procedimentos relacionados às suas atividades financeiras de monitoramento, bloqueio, interdição, exclusão, análise. Tá? Então, para as atividades de monitoramento, né? Lembrem que, lembrem que as instituições elas vão fazer monitoramento das atividades que são consideradas potenciais, né? Que podem se configurar como indícios de lavagem de dinheiro.
Um gerente recém-contratado de uma instituição financeira coordena cerca de 20 funcionários que exercem a função de caixa, sendo auxiliado nessa tarefa por 2 subgerentes. Em determinado dia, um dos clientes adentra a agência bancária portando uma mala com expressiva soma de dinheiro em espécie. Ele vai fazer um depósito, tá? Dirigindo-se ao caixa disponível, postula a operação, consoante a circular. Existe a ocorrência de indícios de suspeita para fins dos procedimentos de monitoramento, né? Resposta aí da nossa outra questão aqui, tá? Para as práticas de lavagem de dinheiro, quando realizados em depósito em dinheiro de valor considerado elevado, efetuadas operações diversas de pequeno valor monetário, ou ainda quando transferindo valores sem a relação com a capacidade econômica do cliente. Pessoal, gabarito da banca aqui, letra C, tá? Eu fui conferir. Mas para mim essa questão ela tá mal elaborada. Tá? Porque na lei realmente fala, né, que se forem feitos depósitos, foram feitas transferências, aportes, saques que estejam sem a relação com a capacidade econômica do cliente, isso configura indício de lavagem de dinheiro. Só que, né, falou em transferência aqui e a pessoa está fazendo depósito. Eu achei que não ficou muito boa a redação. Mas a resposta da banca aí, letra C, tá? Então não é recebido depósito com regular frequência e também não é formalizados contratos com estabelecimentos comerciais pequenos. Caiu na Sesgran Rio, caiu na prova do Banrisul recentemente. Bom, pessoal, com isso, tá? A gente encerra nossa aula aí da Carta Circular 4001 e a gente volta na sequência para uma próxima aula.